em dengue. O aumento desses casos de dengue e Covid também esse ano impactou na quantidade de afastamento, gente, dos trabalhadores. Mas em que momento, então, que o funcionário deve se afastar da empresa? É o que a gente vai saber agora com Priciele Venturini, que chega ao vivo aqui no Bom Dia com a gente. Bom dia para você, Pri. Bom dia, Vanessa. Bom dia para o Mário e para todo mundo. A gente sabe que em muitos casos, por exemplo, de dengue, a pessoa fica com muita dor de cabeça, dor no corpo, mal-estar, e aí acaba dificultando realmente o trabalho, né? Eu vou conversar aqui com o advogado trabalhista Carlos Eduardo Amaral para contar para a gente. Muito bom dia. É possível um afastamento do trabalho por conta da dengue, por exemplo? Bom dia. Então, é possível sim. Tudo vai depender de como aquela doença está afetando aquele trabalhador. O que ele precisa fazer? Primeira coisa, se ele se sentir mal, procurar um médico e verificar que tipo de doença que ele está exposto. E o médico vai analisar quanto tempo aquele trabalhador precisa ficar afastado. E aí vai emitir um atestado informando o período de afastamento daquele trabalhador. Uma dúvida muito frequente, Carlos, é quanto tempo o funcionário tem para entregar o atestado na empresa? Como que ele vai fazer isso? Então, não existe na legislação um prazo específico para que ele forneça, apresente aquele atestado para o seu empregador. Obviamente que tem que ter bom senso, tanto do lado do empregado quanto do empregador, para exigir esse atestado. Então, vamos dar uma situação aqui bem hipotética. O trabalhador que está sofrendo de uma doença muito grave não tem condições de levar para o seu empregador aquele atestado. Obviamente que hoje em dia a gente tem muita facilidade de comunicação por meios telemáticos, por telefone, por mensagem. Então, nada impediria que aquele trabalhador apresentasse por meio digital um atestado e, posteriormente, quando ele estivesse mais apto, levar presencialmente. Então, tem que ter um pouco de bom senso. Não há um prazo específico. Obviamente que se não for apresentado um atestado, o empregador ele pode considerar aquele dia como falta injustificada e promover o desconto no final do mês. Pelo menos até, então, o pagamento, ele deve entregar o atestado. O ideal é que ele tente apresentar o atestado para o seu empregador até o fechamento da folha de pagamento. Agora, o Ministério da Saúde incluiu a dengue na lista de doenças relacionadas ao trabalho. O que isso quer dizer? Muda alguma coisa? Então, primeira coisa, a gente teria que verificar em quais tipos de atividades específicas que foram enquadradas. A gente já pode até adiantar que são aquelas atividades que expõem o trabalhador a um contato maior com o mosquito transmissor dessa doença. E qual que é o impacto aqui? Nós podemos ter isso como um afastamento por doença do trabalho, não necessariamente por culpa do empregador, mas que vai ter um impacto no benefício que ele vai receber do INSS. E qual que é o impacto para o empregador nesses casos? Se eu tenho um trabalhador que está exposto mais a esse contato com o mosquito, eu tenho que promover algum tipo de segurança para aquele trabalhador. E aí verificar, talvez, um fornecimento de repelente, uma orientação maior de como é que ele tem que se portar em determinadas situações de exposição àquele mosquito. Uma outra questão também é, por exemplo, dengue, covid, gripe, doenças que podem levar a um afastamento dependendo do quadro de saúde da pessoa. Quantos dias a pessoa pode ficar afastada e a empresa vai fazer o pagamento do salário? Então, esse tipo de afastamento vai depender do médico. Então, o médico vai ter que avaliar quanto tempo aquele trabalhador precisa para se recuperar. Então, vamos dar um exemplo. Ele tem um atestado de uma semana, de 7 dias. A empresa paga esses 7 dias. Por outro lado, e aí vamos pensar em outro tipo de doença, que demande um tempo de recuperação maior. 30 dias de afastamento. A empresa ela é responsável pelo pagamento dos primeiros 15 dias. Após isso, o empregado tem que se apresentar no INSS, se submeter a uma perícia para receber, a partir do 16º dia, um benefício previdenciário. E aí vai verificar se é um benefício previdenciário comum, por uma doença comum, ou algum benefício relacionado a algum tipo de doença ou acidente de trabalho. Agora, em alguns casos, e até depois da pandemia, ficou mais comum fazer o trabalho remoto, trabalhar em casa, né? Dependendo da situação de saúde, isso pode ser também um acordo da empresa com o trabalhador? Então, a gente percebe muito isso hoje em dia. Às vezes, a gente tem uma doença que não permite que o trabalhador vá à empresa por um risco de contágio, mas ela não é necessariamente uma doença muito grave, né? Eu sempre gosto de falar da conjuntivite. Muitas vezes a pessoa está com conjuntivite, está com aquela ardência nos olhos, mas isso não impediria que ela produzisse. Só que ela não pode ir para o ambiente de trabalho para não correr o risco de infectar outras pessoas. Então, isso não haveria um impedimento, uma incapacidade de trabalho. É uma orientação para ela se afastar daquele ambiente
de trabalho para evitar o contágio, mas ela poderia trabalhar remotamente. Tudo isso vai depender de como a pessoa está se sentindo, qual o grau daquela doença que a pessoa está e se de fato ela promove uma incapacidade para o trabalho. Obviamente que uma pessoa com febre, com mal-estar no corpo, esses sintomas de dengue que nós verificamos de forma mais grave, ela não conseguiria produzir. Agora, quem vai analisar se a pessoa está incapaz ou não é o próprio médico ao fornecer o atestado. Carlos Eduardo Amaral, advogado trabalhista, aqui com a gente no Bom Dia Espírito Santo, esclarecendo todas as dúvidas relacionadas ao afastamento por conta de dengue e outras doenças como Covid e gripes também. Volto com vocês aí no estúdio.